O acampamento ainda carregava as marcas da perda. A terra silenciosa guardava o peso das gerações que haviam caído ao longo do caminho. As rebeliões haviam cessado, o fogo estranho fora consumido, a terra já se abrira uma vez diante de todos, e agora o povo permanecia diante de um novo limiar. Não era mais o início da jornada. Também não era ainda o fim. Era o momento da transição. Então a voz de Deus se fez ouvir novamente. Não para julgar, não para punir, mas para contar. Moisés recebeu a ordem com clareza absoluta. O povo deveria ser contado outra vez. Um novo censo seria feito, não como o primeiro, no deserto do Sinai, quando a promessa ainda era recente e o futuro parecia próximo. Agora o censo vinha após a morte, após o castigo, após a purificação. Vinha depois que uma geração inteira desaparecera sob o peso da incredulidade. Cada tribo foi chamada pelo nome, cada família lembrada, cada clã reconhecido. Não era apenas um levantamento numérico, era uma separação silenciosa entre passado e futuro. As tribos se apresentaram uma a uma. Ruben foi contado, e seu nome ainda carregava a memória de Datã e Abirão, lembrados não como líderes, mas como advertência. O texto não apagava o que havia acontecido. A terra que se abrira para engoli-los permanecia viva na memória coletiva. O novo censo não ignorava o juízo. Ele o carregava como marco. Simeão surgiu reduzido. Seus números já não eram os mesmos. A praga, em pior, deixara marcas profundas. O povo entendia, agora com clareza amarga, que a infidelidade cobra seu preço ao longo do tempo. Judá, Issacar, Zebulon. Cada nome ecoava como continuidade. Cada família representava a sobrevivência. As linhagens eram declaradas com precisão. Não havia pressa. O texto seguia firme, detalhado, quase cerimonial. Era como se o próprio Deus estivesse reorganizando o povo peça por peça, assegurando que nada fosse esquecido. Quando Levi foi contado, o padrão se manteve distinto. Seus números não se misturavam aos demais. Eles não herdariam terra como as outras tribos. Sua herança continuava sendo o serviço, o sagrado, a proximidade com o altar. Mesmo na nova geração, a separação permanecia. Entre os nomes, histórias emergiam silenciosamente. Filhos sem pais, famílias que haviam perdido seus chefes no deserto, mulheres que agora representavam suas casas. O censo revelava algo que nenhum discurso poderia dizer. Deus havia permitido que o tempo passasse, que a geração antiga caísse e ainda assim preservara o povo. Nenhum dos homens contados agora fazia parte do primeiro censo, exceto Moisés e Josué. Todos os outros haviam morrido conforme a palavra pronunciada anos antes. A promessa não fora cancelada, mas fora adiada, até que um novo coração surgisse. O número final foi anunciado. Era uma nova geração, menor em lembranças do Egito, maior em proximidade com a promessa. O deserto não era mais apenas lugar de punição. Tornara-se um útero, um espaço onde Deus formou um povo diferente, marcado não pela saída do Egito, mas pela sobrevivência, a disciplina. O censo encerrava sem celebração, sem festa, apenas com ordem. Cada família sabia agora onde estava. Cada tribo reconhecia seu tamanho. O futuro começava a tomar forma não por entusiasmo, mas por organização. Deus estava preparando algo novo, e ele começava contando àqueles que ficariam. O silêncio que se seguiu ao censo não foi vazio. Ele era carregado de significado. Pela primeira vez em muitos anos, o povo compreendia que estava diante de uma geração que realmente pisaria na terra prometida. Não como ouvintes de histórias antigas, mas como herdeiros vivos. Deus havia contado cada nome com intenção. Agora vinha o próximo passo. A terra seria dividida, e a divisão seguiria o censo. A herança não seria aleatória, não dependeria de força militar nem de prestígio pessoal. Cada tribo receberia sua porção conforme o número de seus homens. Mais numerosos, maior território, menores, porção proporcional. A promessa se tornava concreta, mensurável, organizada. Nada era improvisado. A nova geração aprenderia que o Deus que prometeu também administra. Enquanto o povo absorvia essa realidade, uma situação inesperada emergiu. Filhas se apresentaram diante de Moisés. Não vinham em rebelião. Não vinham em desafio. Vinham com clareza e firmeza. Seu pai havia morrido no deserto sem filhos homens. Segundo o costume, seu nome desapareceria da herança de Israel. Elas pediram que isso não acontecesse. O pedido não foi ignorado. Moisés não respondeu por impulso. Ele levou a questão diante de Deus. E a resposta foi decisiva. As filhas falavam corretamente. O nome do pai não seria apagado. A herança passaria a elas. A nova geração começava com um ajuste histórico. A promessa incluía justiça. A terra não seria apenas conquistada, seria distribuída com equidade. O Deus que reorganizava Israel não permitia que famílias desaparecessem por silêncio ou omissão. O deserto mais uma vez mostrava sua função formadora. Aqueles que seriam donos da terra aprenderam, antes de possuí-la,
que herança exige responsabilidade, que território exige ordem, que promessa exige alinhamento com a vontade divina. O censo de Números 26 não era um encerramento, era um portal. Ele marcava o fim definitivo da geração que murmurou, que desejou voltar ao Egito, que duvidou diante do medo, e anunciava o surgimento de um povo que conhecia o custo da desobediência, porque crescera observando seus efeitos. Essa geração não vira o mar vermelho se abrir, mas vira a terra engolir rebeldes. Não ouvir a voz no Sinai, mas aprender a temer o sagrado. Eles não carregavam nostalgia do Egito, carregavam expectativa da terra. Deus não apressou esse momento. Ele esperou até que cada nome estivesse pronto para ser contado, até que cada família estivesse posicionada, até que a memória da rebelião fosse substituída por uma consciência mais profunda de quem ele era. O censo terminou, mas a jornada não. O Jordão ainda estava à frente. As muralhas ainda se ergueriam. As batalhas ainda viriam. Mas agora o povo não era mais uma multidão desorganizada saindo da escravidão. Era uma nação estruturada para herdar. A nova geração estava pronta, e Deus silenciosamente já os conduzia para a próxima fase da promessa.